final do Carioca e o Pedro fez a diferença, como sempre, para o Flamengo. Todas as reverências ao responsável direto pela vitória e classificação do Flamengo para a final do Carioca. O Pedro é um jogador que faz golos, um atacante de referência, portanto muito importante para nós. Quando está bem, pode fazer a diferença. 2 gols e uma assistência de Pedro para garantir o placar de 3-1 para o Flamengo. Mas engana-se quem acha que o time de Vitor Pereira sobrou em campo com a vantagem de 2 gols numa partida em que jogava pelo empate. Eu costumo ser muito honesto nas minhas avaliações. Assim, já fizemos jogos de muito maior qualidade. Hoje, por mérito do adversário também, não foi um jogo tão conseguido, mas fizemos 3 golos. E neste tipo de jogo a eliminar, o resultado era o mais importante e estamos na final. O Vasco precisava vencer e começou pressionando. O Mita recebeu livre, mas Santos salvou. Na primeira chance do Flamengo, gol do artilheiro, de Ayrton Lucas para Pedro. A dobradinha que seria fatal para o Vasco dava o cartão de visitas. Bingo! Na bola aérea, o Vasco era perigoso e empatou com Capasso de cabeça, 1-1. Capasso é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro. O Flamengo até pareceu aquele Flamengo envolvente de uns tempos atrás, antes do intervalo. Troca de passes bonitas, finalizações quase perfeitas. Gabigol e Arrascaeta estiveram perto de marcar. Veio o segundo tempo e com ele um Vasco em busca do que seria o gol da virada e da classificação. De falta, Arrascaeta deu trabalho a Léo Jardim. Assim como o Pumita a Santos. Naquele momento a gente estava melhor no jogo. Então a sensação que eu tive é que a gente estava próximo do segundo gol. O problema para o Vasco saiu do banco de reservas do Flamengo. A gente fica ali no banco sempre observando, aquecendo, mais de olho no jogo. E ligado nas funções que a gente pode fazer, observei alguns espaços que eu pude aproveitar. Matheus França precisou apenas de 4 minutos em campo para arrancar e ser derrubado por Capasso na área. Pênalti que Pedro cobrou e fez o segundo dele. Categoria, que calma para bater de pé direito e botar na bola do fundo da rede. Eu acho que a entrada do França deu-nos a profundidade que estava a faltar naquele momento. É um jogador diferenciado e numa ação explosiva consegue ir um penalti e outra oportunidade de gol que podia ter feito. Olha aí a tal chance perdida por Matheus. De novo entrou na área em velocidade e dessa vez o goleiro pegou. Andrei tentou diminuir o estrago do outro lado, mas era Matheus França que não deixava a defesa do Vasco em paz. Nos acréscimos, a dupla Pedro e Ayrton Lucas voltou a funcionar. Dessa vez, passe de Pedro, gol de Ayrton Lucas, 3-1 Flamengo. Saiu o goleiro, agora saiu, bingo! Apareceu de surpresa Ayrton Lucas lá pela ponta direita. Realmente a gente teve uma segunda eliminação muito rápida. Mas eu acho que até em relação ao que aconteceu quinta-feira, o grupo deu uma resposta fantástica hoje em relação a jogar, a buscar o jogo, a ser melhor que o adversário em muitos momentos do jogo. Depois da desclassificação da Copa do Brasil, na última quinta-feira, resta ao Vasco apenas o Brasileiro, que começa daqui a pouco menos de um mês. Já o Flamengo, que ainda joga Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, se garantiu na final do Carioca pela 5ª vez seguida. Eu acho que, pegando pela ótica do lado do Vasco, que foi o que eliminado do Campeonato Carioca, a atuação foi muito mais frustrante na Copa do Brasil. Mas é óbvio que perder para o rival tem um peso enorme. Não sei se você concorda, Eugênio, mas em termos de bola, o Vasco jogou bem. Preciso entender que são 2 jogos completamente diferentes, né? O desafio de jogar em casa contra o ABC na Copa do Brasil é encontrar um time adversário fechado, todo trancado lá atrás, e jogar contra o Flamengo, um jogo que vale vaga na final do campeonato, é um jogo contra uma equipe muito forte, que não tem a característica de ficar trancada, ou seja, é um jogo de troca, de vai e vem, então tem mais espaço para o Vasco explorar. São situações diferentes. Acho que a grande decepção da semana é a eliminação na Copa do Brasil, que era uma competição importante, como a gente pontuou aqui ao longo da semana, né? O que tem que fazer? O trauma tá aí na Copa do Brasil, um grande trauma. Por quê? Ser eliminado
eliminado pelo Flamengo é esperado. É esperado. E foi eliminado sem ser superado de forma grandiosa. Foram 3 jogos, né, porque teve o jogo que o Vasco venceu, mas os 2 jogos da semifinal foram jogos muito disputados, em nível de competição. O Vasco competiu, forçou o Flamengo a se reorganizar, a se readaptar, a mudar a sua maneira de jogar. E o Vasco, por mais que tenha investido esse ano, ainda tem um elenco muito inferior ao do Flamengo. Isso aí não há qualquer discussão. Então, o Vasco melhorou, é um time bem melhor do que era no passado, mais preparado, mas muito longe do que é o Flamengo. Ele conseguiu empurrar o Flamengo para que o Flamengo saísse da sua zona de conforto, mudasse. O Flamengo teve que cortar na carne, coisa que a gente pedia aqui. Para ganhar ontem o jogo, ele tira o Gabigol, ele tira o Arrascaeta, sabe? Ele tira o Gerson, ele mexe em peças que eram intocáveis no Flamengo. Por entender que, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Então o Vasco tem mérito nisso agora. Óbvio que vai ficar a gozação do rival no dia a dia. Então desde ontem, redes sociais, é o vizinho que grita, é o cara na escola que vai chegar hoje, vai provocar. Mas isso faz parte do futebol. Até porque a Mariana mesmo incentivou a torcida a falar, pode esperar que a tua hora vai chegar, né, Mariana? A culpa é sua. Eu te falo, fica quieto, fica calado. Mas só aproveita. Mas até a gozação, a do Mateuzinho, ela não deixa de ser um elogio. Sim. Sim, Mas então o confronto foi mais equilibrado do que o placar final mostrou, é isso, Marra? Foi, mas ele também é condicionado por uma situação, assim, eu preciso do resultado, então eu tenho que sair mais. Sim, claro. Um olhar... Principalmente o terceiro gol ali. Sim, um olhar distante do campeonato estadual. E pegando até o gancho do que o Eugênio comentou. O Vasco no Campeonato Brasileiro, ele vai jogar algumas vezes contra times que se comportaram como o ABC. E muitas vezes contra times que se comportam como o Flamengo se comporta. Eu vou atacar também, eu vou chegar lá. Claro. Mesmo dentro ou fora de São Januário, do Maracanã, não importa. E eu acho que, nesse sentido, fica um senão. Tem que fazer os gols. Mas fica também uma questão... O time cria. O time vai lá, ok, vai ter uma dificuldade de uma rodada, 2, 3, mas o time cria situações para fazer gol e para ganhar dos adversários, num nível superior ao nível do jogo da Copa do Brasil. Mas fala, Mari. Não, eu ia jogar pro Pedro, porque ontem, Pedro, na hora que tira o Gabigol, na hora que tira o Arrascaeta, a torcida canta burro, né? Grita burro pro Vitor Pereira. E aí é logo o Matheus França que entra nessa conta aí, que sofre o pênalti, e aí o Flamengo consegue o resultado. A torcida teve, claro, quem você conversou, você sentiu um momento da autocrítica de o Vitor Pereira acertou ou foi apesar do Vitor Pereira? Olha, Mari, acho que estava numa batida mais de apesar do Vitor Pereira, sim. Acho que o grito de burro, que foi especificamente na troca ali aos 31 do segundo tempo do Arrascaeta pelo Matheus França, foi mais num desabafo, assim, pela atuação do time. Assim, acho que não foi nem pela substituição em si, porque era muito claro que o Arrascaeta estava sem condições. Ele saiu mancando, ele já não conseguia se manter em campo mesmo. Ele estava com muita dificuldade de dar um passe, tentar uma finalização. De fato, estava com muita dificuldade dentro de campo. Acho que o grito de burro foi mais pelo conjunto da obra, a insatisfação pela maneira como o Flamengo estava se comportando dentro de campo e não pelas substituições em si. Era muito claro que o Flamengo fisicamente já estava devendo. Então as trocas foram até compreensíveis, mas assim, o grito de burro é a insatisfação pelo conjunto, porque a torcida do Flamengo parecia que estava entendendo que não ia dar bom ali da maneira como estava se desenhando o jogo, até que o garoto ali, o Matheus França, com mais vitalidade, dá aquele bote ali no Rodrigo e aí arranca aquele pênalti da Cartola, que aí basicamente sacramentou a classificação do Flamengo. Se a gente está entendendo que o jogo que o confronto foi equilibrado, é mais por mérito do Vasco ou porque as coisas ainda não estão encaixadas e prontas no Flamengo? Eu acho que tem que observar isso também. Eu, de novo, assim, eu entendo que o trabalho do Vitor Pereira, a gente ainda não está nem em abril, né? A gente está no dia 20 de março. Foi um trabalho cheio de esquinas complicadas. Sim. Porque ele teria que entregar título um atrás do outro, seriam 3 disputas pesadas e tal. E isso atrapalha uma sequência, um planejamento de trabalho. Porque ele foi tendo um insucesso, foi tendo que parar para pensar. E aí começa a pressão e tal. Bom, montado o cenário, eu também acho que está um pouco lento. E que se a gente pega de lá para cá,
acho que tem uma coisa que ele já está flertando com não abrir mão. 3 zagueiros. 3 zagueiros. Ontem a gente falava na semana passada, quem vai ser o lateral direito e tal? O ala pela direita. Cebolinha. Era mais ou menos a nossa suspeita, né? Falávamos sobre isso. Levantamos o Matheus França também e tal. Mas eu acho que ainda é pouco, Bruno, pela qualidade que tem nas mãos e pela experiência dele como técnico. Ok, ele talvez não tenha tido o poder, talvez ele não tenha tido talvez até a percepção de que eu preciso agir rápido aqui com esses 3 zagueiros porque meus títulos estão saindo pelas mãos e tal. É difícil.